Bom dia, amados ouvintes do programa Missionário Caminhos de Paz. Hoje nós vamos para o último capítulo da história de Jorginho. E nós terminamos falando que Jorginho conheceu Jesus como seu Salvador. E aquilo realmente trouxe uma grande mudança na sua vida. Deus o fez uma nova criatura com um novo comportamento, um novo olhar para a vida. E através do seu testemunho, ele conseguiu alcançar outras pessoas e Deus o honrou com a bênção de participar da seleção brasileira e de um momento decisivo, que era o Jogo Olímpico, onde o Brasil estava jogando muito mal e Deus o usou para chegar até ali, usar as Escrituras para incentivar os seus companheiros de equipe. E lá eles foram para o jogo que seria decisivo entre Brasil e Colômbia. E naquele momento, o Brasil já estava perdendo de 1-0. E Jorginho, orou a Deus que desse para ele coragem e o ajudasse, assim como o Senhor fez com Davi, para que ele pudesse vencer aquele gigante, que naquele momento era o jogo. E Jorginho recebeu uma bola de Bebeto e naquele momento Deus o abençoou e ele fez o gol que mudou totalmente a cara da seleção, Jorginho continuou e ali eles venceram. E naquele momento, quando terminou o jogo, ele usou aquele momento para agradecer a Deus e ele disse: sou muito grato a Deus por ter passado por esse momento e tenho certeza que Deus tem algo muito especial e bom para nós. Realmente aconteceu algo bom, Eles ganharam o jogo final contra a Bolívia e foram campeões. E, além disso, eles se classificaram para os Jogos Olímpicos de 1988. Então, durante os Jogos Olímpicos, Jorginho e 2 outros crentes, irmãos que estavam ali com ele, começaram a reunir-se com 5 jogadores ali para estudar a Bíblia todos os dias, E mais jogadores, viam aquele momento e começaram a participar, E eles tinham dúvidas, começaram a conversar com eles e Jorginho, ele se tornou um grande líder ali. Não só por causa do jogo, mas porque o objetivo dele ali era anunciar Cristo para os colegas, E depois de um daqueles jogos, Jorginho se juntou, com o também jogador Batista e eles cantaram para fãs que o aplaudiram aquele corinho Eu Quero Ser um Vaso Novo. E aquilo foi um momento muito especial. Até os repórteres acharam interessante eles usarem aquele momento para engrandecer a Deus e falar abertamente da sua fé em Jesus Cristo. O líder daquele grupo dos atletas de Cristo era o irmão Alex Ribeiro. E ele, conversando depois com os jogadores, ele comparou a vitória deles a uma coroa incorruptível. Ele disse: olha, vencer é algo muito bom. É algo que nos traz realmente realização. Mas nada disso faz sentido se não for com o objetivo de engrandecer a Deus em tudo que a gente faz ou em todo o nosso viver. E naquele momento, Alex Ribeiro, ele leu para os jogadores o versículo em 1 Coríntios 9, 24 e 25, que diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis.
Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Tudo nessa terra pode ser corruptível, corrompido, mas a nossa fé deve permanecer naquele que nos garante a coroa incorruptível, aquela que nós receberemos na glória, no dia em que nos encontraremos com o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Essa coroa é a que dura para sempre, que nada pode corrompê-la ou corroê-la. E era isso. E Deus deu a Jorginho muitos prêmios. Ele ganhou mais de 30 troféus, né? O que significa que ele participou de pelo menos 12 jogos importantíssimos internacionais. Ele ajudou o seu time a vencer a Copa do Mundo na cidade do México. Venceu um campeonato brasileiro e ganhou uma medalha de prata na Copa do Mundo de Los Angeles, na Califórnia. Mas ele diz que nenhum desses títulos é para ele mais importante do que a sua relação, a sua vida com Deus. Jorginho, ele usou tudo que Deus dava para ele para glorificar a Deus, honrar, ser diferente mesmo no mundo onde ele estava, onde ele passava. Ele sempre mostrava a sua fé, o seu empenho, a sua dedicação. Ele conta, né, que um presente que ele sempre dava para os capitães, né, das seleções oponentes ou dos times oponentes em que ele jogava, ele sempre levava Bíblias para presenteá-los e dizia para eles: esse é o melhor presente, é a palavra de Deus, é a carta de Deus para vocês, é o que ele deseja, é um manual de vida. Então, embora parecesse um presente simples, ele sabia o valor que aquele presente tinha para cada um. E ele sempre dizia: olha, esse livro diz o estilo de vida que você deve ter e que você deve jogar. E às vezes, algumas pessoas, né, diziam para ele: mas sua vida, você não aproveita a sua vida, você é um cara que tem tudo, você poderia aproveitar a sua vida, se divertir, curtir a vida. E ele disse: eu não preciso, eu sou um homem realizado, eu sou um homem muito feliz, Deus me deu uma esposa, Deus me deu filhos e nós vivemos para agradar a Deus. E é algo que eu sempre quero ensinar para meus filhos, é amar, honrar e obedecer a Deus. E compartilhar a fé que temos através de Jesus Cristo. Não importa os títulos, as diversões aqui da terra. Nós temos uma alegria maior que é servir a Deus. Jorginho continuou fazendo parte, né, e membro do grupo dos Atletas de Cristo, que é um movimento integrado, não existe só no Brasil, né, existe em todo mundo atletas, pessoas que conhecem Cristo. Eles têm esse grupo onde eles praticam ações sociais, eles ajudam, eles também se reúnem. E na Copa do Mundo de 94, Jorginho foi para a Copa e naquela seleção tinham 6 jogadores que faziam parte dos Atletas de Cristo. E ali eles, todos os dias, eles se reuniam, eles oravam, eles davam as mãos, eles faziam uma oração no campo. E algumas vezes, né, algumas pessoas diziam para ele: esse aqui nem parece um time, né, de futebol, parece mais um grupo, né, de pessoas, de crentes que realizam um culto em campo. Realmente Deus usou
atletas ali, aqueles homens de Deus, para expressar fé e tornar o nome de Cristo conhecido em rede mundial, porque aquela seleção ficou conhecida em todo o mundo. Depois que o Brasil, né, venceu aquela Copa do Mundo, então Jorginho começou a orar e buscar saber para onde Deus iria conduzi-lo. E Deus o conduziu para um time no Japão. E algumas pessoas diziam para ele: nossa, é tão distante, é tão difícil. Ele disse: mas se Deus me conduziu para lá, Deus tem um objetivo. E eu vou para lá porque eu quero também lá anunciar a Cristo. Ele disse: não sei por quanto tempo eu ficarei lá, mas o tempo em que eu ficar, eu vou anunciar a Cristo. Eu quero fazê-lo conhecido onde eu estiver. E dizer para as pessoas que Deus nos transforma e Ele nos faz nova criatura. Ele é possível. Ele tem poder de pegar a pessoa na vida mais desgraçada ou desregrada que existe e transformá-lo num servo fiel a Ele, uma pessoa diferente. Jorginho, ele, além de jogar no Brasil, ele jogou em vários clubes, né? Ele jogou no Bayer Leverkusen, jogou no Bayern de Munique, jogou no Kashima. E quando ele decidiu deixar o esporte, ele se tornou treinador, ele se tornou auxiliar técnico da seleção brasileira. Pela seleção, Jorginho fez 3 gols, né, na sua trajetória na seleção brasileira, mas foram 67 jogos pela seleção, ele teve 47 vitórias, 15 empates e sofreu 5 derrotas. Ele foi campeão do mundo, né, em 1994 e pelo Flamengo ele jogou 246 jogos. E pelo Brasil ele tem se tornado treinador em vários times, inclusive já foi do Flamengo, do Vasco, né, entre outros, mas algo que ele sempre mantém é a sua fé, sua confiança em Deus e o seu testemunho de que Deus transforma a vida de pessoas, pega pessoas em pecados onde o pecado está destruindo e transforma, limpa, perdoa e faz uma nova criatura. Em uma última declaração ele disse: nós, os cristãos, sempre somos vencedores, porque a nossa coroa não depende das nossas glórias terrenas. Nós somos vencedores por causa de Cristo, porque Ele nos amou, nos perdoou e nos garantiu que nós somos mais que vencedores. Então, essa é a história de Jorginho, né? E uma história muito impactante. Pessoalmente, gostei muito dessa história. E tem muito mais informações sobre a vida de Jorginho, né? Nesse momento, ele está sem clube, né? Ele não está treinando nenhum time, mas tem muitas informações mais sobre a vida dele. Então, se tiver interesse, pesquisa e Deus abençoe.